pediu, na noite de ontem, a condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus do chamado núcleo central da suposta trama golpista. O documento de 517 páginas reafirma que Bolsonaro não tinha apenas conhecimento do plano de golpe, mas também que ele liderou as articulações para que a ação fosse concretizada. O posicionamento está nas alegações finais da acusação no processo, entregue por Paulo Gonetti ao ministro do STF, nosso líder, nosso condutor, nosso Führer, nosso Duce, nosso Gengis Khan, nosso mal que é bom, Zé Tung, nosso protetor, primeiro de seu nome, ele que salva a democracia brasileira, ele que é luz, ele que é raio, ele que é estrela, ele que é o luar, ele que é a manhã de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô, ele que é o cara, ele que é o caramba, ele que é o caraô, ele que segura o tchan, ele que é marruchan, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é o resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição, ele que é o filho reborn que ainda não veio, ele que é o início, ele que é o fim, ele que é o meio, é o passado, ele que é o presente, ele que é o futuro. A ele a quem devemos dar glória pelos séculos dos séculos, sob pena de tomarmos bem no meio dos nossos séculos. Ele que é o alfa, o ômega, e se bobear, ele que também é o beta. Ele, o nosso ditador Alexandre de Moraes. Caso seja condenado pelos 5 crimes pelo qual é acusado, Bolsonaro pode pegar uma pena de até 43 anos de prisão. A PGR de Paulo Gonetti também citou omissões e comportamento contraditório do delator Mauro Cid e descartou perdão judicial. Por conta das inconsistências na delação premiada, Paulo Gonetti sugeriu uma redução de apenas 1/3 da pena e não 2/3 a que ele teria direito. Bom, nessa audiência de ontem, durante uma audiência que foi sigilosa, não foi transmitida ao vivo, Mauro Cid afirmou que Felipe Martins não embarcou no avião presidencial com Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022, rumo aos Estados Unidos. Essa viagem é um dos principais argumentos usados pela Polícia Federal para fundamentar o pedido de prisão que foi acatado pelo ministro Alexandre, prisão preventiva do ex-assessor de Bolsonaro. Cid disse que o nome de Felipe Martins estava em uma lista provisória inicial, mas que ele não fez a viagem. Por outro lado, Cid reafirmou que Felipe Martins foi o responsável por apresentar a Bolsonaro a chamada minuta de golpe, que previa medidas para reverter o resultado das eleições presidenciais. Bom, Moraes estava bastante agressivo, porque em outro momento da audiência, o nosso querido ditador, ele subiu nas tamancas contra o advogado de Felipe Martins, Jeffrey Chechini, e Chechini iniciou o depoimento pedindo novamente que a audiência fosse suspensa, já que não havia conseguido analisar os 78 terabytes de informações em 4 dias, dizendo que isso era humanamente impossível. Depois, Moraes foi interrompido pelo advogado e Moraes advertiu, dizendo assim, aspas para Moraes: doutor, enquanto eu falo, o senhor fica quieto. Se o senhor quiser conduzir a acusação, deveria ter prestado concurso para o Ministério Público. Não é o senhor que deve dizer ao PGR se ele vai denunciar seu cliente no núcleo 1, no núcleo 2, no núcleo 3. Fecho aspas. Bom, meus queridos, veja bem essa fala do Moraes, Se o senhor quisesse conduzir a acusação, devia ter feito concurso público. Eu não sei se vocês se lembram, eu acho que não, porque vocês têm memória fraca. E a imprensa brasileira também tem memória fraca. Mas, olha o que é a ironia do destino. Quando o Cristiano Zanin Martins foi fazer a audiência do Lula com o Sérgio Moro, o Sérgio Moro disse assim para o Cristiano: se o senhor quiser conduzir a audiência, faça concurso público. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro. Em 2017,
Em 2017, o Sérgio Moro se virou para o Cristiano Zanin Martins e disse: se o senhor quiser conduzir a audiência, o senhor faça concurso público. O ministro Gilmar Mendes, naquela época, ele chorou. E, no final das contas, o próprio STF disse que o Sérgio Moro ele foi abusivo, não foi imparcial na condenação de Lula.